Bom dia, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Então vamos seguir aqui mais um dia com a leitura do Śrīmad Bhagavatam, aqui pela ISKCON Rio de Janeiro. Estamos no terceiro canto, capítulo 3, tá? Então enquanto o pessoal chega, a gente vai cantando um pouquinho, meditando na Suprema Personalidade de Deus. Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vrajajanaranjana Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, estamos aqui lendo Śrīmad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 3. Se vocês quiserem dar um alô aí, um Hare Krishna, porque eu acho que eu só consigo ver quem está presente quando comenta alguma coisa, eu não consigo ver a lista de pessoas que estão ao vivo conosco, tá? Então, se vocês quiserem dar um Haribol, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, bom dia. Daí eu consigo dar um oi aí, saber interagir com a galera, tá bem? Bom, hoje são os versos 4 e 5. Esse capítulo, capítulo 3, que está se iniciando, os passatempos do Senhor fora de Vrindavana, é um capítulo em que Uddhava continua a falar para Vidura sobre Krishna, né? Não sei se vocês lembram, nos capítulos anteriores, Vidura pediu para Uddhava, né? Quando ele encontra com Uddhava, Vidura pede para que ele fale sobre Krishna. E, né, o capítulo anterior, Uddhava falou bastante, e agora ele então continua a falar sobre Krishna nesse capítulo intitulado Os Passatempos do Senhor fora de Vrindavana. Porém, existe uma diferença, né, uma pequena diferença, não que não seja um capítulo filosófico, mas é um capítulo em que Uddhava, nesses vários versos, ele vai só assim passar bem rápido, comentar os vários passatempos transcendentais de Krishna que aparecem mais detalhados no canto 10, né? Então, por exemplo, esses versos que eu vou ler hoje, verso 4 e verso 5,
São versos que só citam, né, passatempos transcendentais de Krishna que estão descritos lá no 10º canto, tá? Inclusive o primeiro verso nem tem comentário. Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no 10º canto e vou ler esses passatempos, tá? Um é maior, são acho que 15 versos, mas é bem rapidinho também. E o outro, na verdade, são só 2 versos que aparecem no 10º canto, tá bom? Então hoje vai ser mais historinha de Krishna, como se diz. Não, brincadeira, no final tem um debate aqui que Prabhupada levanta no comentário do verso 5, tá? Mas é porque essa coisa de historinha de Krishna, meu guru, né, uma vez contou que um devoto, né, um brahmachari, estava meio para baixo ou algo do tipo, e aí ele pediu, né, assim, enfim, um devoto ofereceu ajuda, querer conversar, alguma coisa assim, e ele falou, olha, até quero, mas conta a historinha de Krishna, porque nem sempre, assim, a gente quer, né, filosofia, chakrada, alguma coisa assim, que nos acorde, né, às vezes a gente está tão triste, assim, que a gente só quer a historinha de Krishna mesmo, que é algo mais leve, né, mais, assim, nectário, não é aquela filosofia que vai dar um dividiago na gente, né, um acorda. Então, hoje vai ser mais historinha de Krishna, tá bom? Mas é super néctar também, sempre, né? Qualquer leitura do Śrīmad Bhagavata é um néctar. Então, meu nome é Krishna Mai Devidasi, para quem não sabe, sou discípula de Chandramukha Swami. Obrigada, Prabhupada Vyoma, pelo convite, tá bom? Então, antes de fazer a leitura, como a gente vai pausar muito, eu vou cantar os mantras em reverência aos acharyas anteriores e ao meu mestre espiritual antes da leitura, tá bom? Om Gyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Chandramukha Swami Tinamine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, lendo o verso 4 do capítulo 3, intitulado Os Passatempos do Senhor Fora de Vrindavana, canto 3. Kakudmino Vidana Sodamitua Swayam Varena Jitin Yuvaha Tabhagnamana Napigridya Toginam Janek Shata Shastra Brita Swashastrai Kakudnaha, touros cujos focinhos não eram perfurados. A vida Nasaha, com o focinho perfurado. Damitwa, subjugando. Swayamvare, competição aberta para a escolha do noivo. Nagnaditin, princesa Nagnaditi. Uvaha, casou-se. Tadbhagna Manam, dessa maneira todos os que se desapontaram. Api, apesar de. Gridyataha, quiseram. Agyan, os tolos. Engraçado, né? Os tolos aqui. Agyan. Gyana é conhecimento, né? E a é o prefixo de negação, né? Então, agyan, tolos, aqueles que não têm conhecimento, né? Jagne, matou e feriu. Akshataha, sem ser ferido. Shastra Britaha, equipado com todas as armas. Swashastrai, por suas próprias armas. Então, vamos ler aqui a tradução dada por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Então, como eu falei, é só, né, Uddhava citando um passatempo de Krishna para Vidura, tá? Subjugando 7 touros cujos focinhos não eram perfurados, o Senhor conseguiu a mão da princesa Nagniditi na competição aberta para a escolha de seu noivo. Apesar de o Senhor ter saído vitorioso, seus rivais pediram a mão da princesa, o que provocou uma luta. Bem equipado com armas, o Senhor matou ou feriu todos eles, mas ele mesmo não foi ferido. Então, esse verso ele não tem um comentário de Prabhupada, né? Portanto, como eu disse, eu vou lá no 10º canto ler esse passatempo, né? Primeiro, o que acontece? Krishna é dito que ele tem, né? Ele adquire
quando vem aqui, né, ele tem 16.108 esposas, né, e todos esses passatempos de como Krishna vai casar com 16.108 esposas, inclusive como ele vai lidar com essas 16.108 esposas, isso é descrito no 10º canto, né, do Śrīmad Bhagavatam. Então, é importante assim, né, quando eu primeira vez que eu comecei a ouvir esses tópicos sobre Krishna casar com, né, a Suprema Personalidade de Deus, casar com tantas mulheres, né, isso causa realmente uma certa confusão, porque a nossa mente ainda está muito conectada a outros tópicos materialistas, né? Nossa mente ainda está muito suja nesse sentido. A gente ainda vê com filtro do mundo material, né? A gente ainda não tem pureza para entender as coisas como elas são no mundo espiritual. Porque o mundo material, como é dito, ele é uma inversão, né, do mundo espiritual. É como se fosse a sombra, né? Como Platão fala da sombra lá da caverna. É como se fosse a sombra, né? Mas os Vedas falam da sombra de uma árvore, né? Então você tem a árvore real, que é o mundo espiritual, e a sombra dela é o mundo material. Então, vejam, a sombra, ela sempre é invertida, né? Então, é dito que o que há de mais elevado no mundo espiritual também é o que há de mais degradado no mundo material. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender para não confundir, né? Imagina, o 10º canto é muito, muito elevado, né? Então, a gente não pode confundir as coisas. Outra coisa que a gente pode, outro ponto, né, que a gente pode pensar, e que é explicado pelos acharyas anteriores, é que as esposas de Krishna, aliás, todo o seu séquito, não só as esposas, os seus amigos, os vaqueirinhos, sua mãe, Yashoda, né, todo mundo que está ao redor de Krishna, na verdade são devotos puros de Krishna, né, são grandes devotos. Alguns, né, a sua própria potência interna, né, Shakti-Aveshavatara, né, mas outros são devotos puros de Krishna, né, então são pessoas que fizeram, são divas que fizeram muitíssimos sacrifícios com muita sinceridade e tiveram esse desejo, essa raça, né, como a gente chama, esse desejo de se relacionar de alguma forma com Krishna. E como tinham pureza e sinceridade suficiente para isso, conseguiram alcançar. Então existem várias raças, né? A raça de servo, a raça de amigo, a raça de pai, mãe, e também a raça madúria, né? De esposa. Então, algumas divas, algumas almas, né? Com muita pureza e sinceridade, realmente desejaram que Krishna fosse, por exemplo, seu filho. E alcançaram isso, como mãe Yashoda, como Devaki, como Devahuti, né, que teve Kapila, né? Outras tiveram um desejo muito grande de serem esposas, de se relacionarem conjugalmente com a Suprema Personalidade de Deus. A princípio isso parece estranho, né? Porque, de novo, a gente tem uma concepção de amor conjugal do mundo material. Mas essas pessoas, elas já ultrapassaram os modos da natureza material, ignorância, paixão e bondade, e elas já estão no modo da bondade transcendental. Então, esse desejo delas de se relacionar conjugalmente com a Suprema Personalidade de Deus é totalmente puro, né? Não tem mácula, diferente de qualquer pessoa totalmente ainda condicionado pelos modos da natureza, que fala, eu queria uma raça com Krishna de amor conjugal, de irmão, de... Enfim, né, não dá, uma condicionada ainda está muito cheia de máculas. Mas aqui nós estamos falando de divas, de devotos puros, né? Então, esse desejo, ele também é sem mácula, ele também é puro. Então, o que eu estou querendo dizer? Que essas divas, né, aqui eu vou falar de mulheres, porque... né, nesse mundo estavam no formato, no corpo de mulheres, mas essas divas, essas almas, elas tiveram esse desejo de ter Krishna como esposo, né? E é explicado, muitas delas falam, né, por exemplo, quando aparecem as orações dessas mulheres que querem Krishna como esposo, Rukmini, por exemplo, né, que ora para que Krishna seja seu esposo, no sentido mesmo de querer servi-lo,
né, assim, da forma mais íntima possível. Né? Uma devota pura que tem esse desejo de se relacionar conjugalmente com Krishna, ela quer mesmo esse sentimento de bhakti na sua forma mais pura. Ela quer servir a Suprema Personalidade de Deus, ela não quer servir nenhuma outra pessoa, né? Porque quando a gente entra num relacionamento amoroso, um serve o outro, né? Então a esposa serve o esposo serve a esposa, né? É uma servidão mútua. E essas devotas puras que quiseram Krishna como esposo e alcançaram, elas não querem servir mais ninguém, assim, não quer nenhum outro esposo. Tem uma passagem, né, de uma das esposas de Krishna que ela diz: eu não quero servir mais ninguém, eu não quero nenhum outro marido que não seja a Suprema Personalidade de Deus. Então, é esse sentimento de bhakti, de querer servir a Suprema Personalidade de Deus, muito intenso nessa raça, né, de amor conjugal. Então, acho que essa é uma introdução importante, né, para a gente não ficar achando que Krishna é um garanhão, assim, né, como a gente pensaria no mundo material. E Krishna, por sua vez, muito misericordioso, muito bondoso. Quando ele vê o desejo dessas devotas, que foram 16.108, esse desejo puro de se relacionar com ele atende a esse desejo, né? Como Deus é muito bondoso, ele sempre atende nossos desejos, claro, de acordo com o nosso merecimento. Para essas 16.108 mulheres que tinham esse desejo sincero de bhakti, de se relacionar conjugalmente com Krishna, ele concedeu, ele realmente se colocou como esposo delas para, como é que eu posso dizer? Perdi a palavra, mas para fazer a vontade delas. Justamente ele deu isso para o seu devoto puro, né? Se você me quer como esposo, então eu serei seu esposo. E Krishna é um excelente esposo, né? O 10º canto vai explicar isso, Prabhupada explica. É um excelente esposo. Tem aquele passatempo, né, que Narada, ele fica curioso, assim, como é que Krishna vai dar atenção para 16.108 esposas? Não tem como, né? Mas ele é a Suprema Personalidade de Deus. Então, quando Narada vai visitar os palácios, não sei quantos mil palácios em Dwaraka, onde Krishna tem as suas esposas, ele vai num palácio e Krishna tá brincando com uma esposa. Aí ele vai no outro palácio e Krishna tá lá também, sei lá, praticando um sacrifício religioso com a outra esposa. Ele tá no outro palácio, Krishna tá com cada uma delas, ele tá fazendo algo diferente, de acordo com a personalidade delas, com o desejo delas, e ele tá dando atenção para todas, né? Óbvio, ele se expande, né? Ele é a Suprema Personalidade de Deus, então ele se expande e consegue se relacionar de maneira individual e única e diferenciada com cada uma delas. E Narada fica assim, realmente, né, Krishna é todo poderoso, assim, né? Como eu duvidei, né, de que ele daria conta das 16.108 esposas. Bom, mas o verso que nós lemos é o verso 4, que, como não sei se vocês lembram, é um passatempo em que Krishna ele vai lutar com 7 touros numa competição chamada Swayamvari. E nessa competição, os vários príncipes, né, precisam participar de algum desafio, e quem ganha fica, então, mostrando a sua valentia, fica com a mão da noiva que está ali sendo colocada, né? Então, é um passatempo sobre essa história, que inclusive no 10º canto tem até, quer ver, ó, vou ver se dá para mostrar para vocês, tem até a imagem, ó, Krishna lutando aí com os 7 touros para ganhar a mão de Satya, que é uma das 5 principais esposas de Krishna, tá bom? Bom, vamos ler então o passatempo, como eu prometi. Nós estamos então agora no 10º canto, capítulo 58, intitulado Krishna casa-se com 5 princesas. Eu não me lembro o nome de todas. Prabhupada diz aqui no começo. Mas é Satya, Mitravinda, Kalindi e também Lakshmana
e Bhadra, essas 5 esposas, né? Então, uma delas é Satya, que é esse passatempo aqui, né? Marcelo disse, Krishna é o cara, Krishna é o cara. Então, vamos lá, eu vou fazer uma leitura corrida do passatempo, tá? Só da tradução. A maioria não tem comentário, mas alguns pequenos comentários de Prabhupada eu vou ler também. O rei Nagnaditi, o piedoso rei de Kaushalya, tinha uma linda filha chamada Satya, ou Nagnaditi. Os reis que se apresentavam como pretendentes não tinham permissão de casar-se com ela se não pudessem subjugar 7 touros de chifres pontiagudos. Estes touros eram muito perversos e incontroláveis e não podiam tolerar sequer o cheiro de guerreiros. Quando ouviu falar da princesa que seria ganha por aquele que vencesse os touros, a suprema personalidade de Deus, o mestre dos Vaishnavas, foi para a capital de Kaushalya com um grande exército. Além de tudo, Krishna gosta de lutar, ele gosta muito de lutar. Então, todas essas 16.000, um adendo aqui, né? Todas essas 16.108 esposas, Krishna alcançou, de novo, porque era o desejo delas e ele vai servi-las também, mas porque todas elas foram com luta, assim, e Krishna gostava muito de lutar, isso era uma coisa que o atraía, né? O rei de Koshala, satisfeito de ver o Senhor Krishna, adorou-o levantando-se de seu trono e oferecendo-lhe um lugar de honra e presentes de valor. O Senhor Krishna também saudou o rei com respeito. Ao ver aquele pretendente tão adequado chegar, a filha do rei de imediato desejou ficar com ele, o senhor da deusa Rama. Ela orou, abre aspas, que ele se torne meu marido, se cumprir meus votos, que o fogo sagrado realize minhas esperanças. Aí ela continua a oração, né, Satya? A deusa Lakshmi, o senhor Brahma, o senhor Shiva e os governantes dos vários planetas colocam em suas cabeças a poeira de seus pés de lótus. E para proteger os códigos da religião, os quais ele criou, o Senhor assume encarnações de passatempo em diversas ocasiões. Como pode esta suprema personalidade de Deus ficar satisfeito comigo? O rei Nagnaditi primeiro adorou o Senhor de maneira conveniente e em seguida dirigiu-se a ele. Então o pai de Satya fala assim para Krishna: Ó Narayana, Senhor do Universo, sois completo em vosso próprio prazer espiritual. Portanto, que pode esta pessoa insignificante fazer por vós? Então, só um adendo aqui, né? Tanto Nagnaditi, o pai de Satya, como a Satya, né, a princesa, eram devotos, tá? E eles, como devotos, quando Krishna aparece para participar da competição de Swayamvara, eles reconhecem Krishna como a suprema personalidade de Deus, né? E Satya logo, né, quer muito, ora para que Krishna ganhe, seja seu marido. E Nagnaditi, o pai dela, presta todas as reverências a Krishna e reconhece que ele é a suprema personalidade de Deus. Continuando, Shukadeva Goswami disse: ó amado descendente de Kuru, aqui já é Shukadeva falando com Maharaj Parikshit, né, contando a história. O Senhor Supremo ficou satisfeito e, depois de aceitar um assento confortável, sorriu e dirigiu-se ao rei com uma voz tão profunda quanto o ribombar de nuvens. O Senhor disse: ó governante dos homens, as autoridades eruditas condenam a mendicância para alguém na ordem real que esteja a executar seus deveres religiosos. Ainda assim, desejando tua amizade, peço-te tua filha, embora não ofereçamos nenhum presente em troca. O rei disse: meu senhor, quem poderia ser um marido melhor para minha filha do que vós, a exclusiva morada de todas as qualidades transcendentais? Em vosso corpo, a própria deusa da fortuna reside, nunca vos deixando por razão alguma. Mas para garantir um marido adequado para minha filha, ó chefe dos sátrapas, estabelecemos outrora uma condição para testar a valentia de seus pretendentes. Então, assim, mesmo sendo a suprema personalidade de Deus, vai ter que passar pelo desafio, né? Senão fica feio assim para a sociedade, né?
dar a mão assim de Satya sem lutar, né? Então, Prabhupada comenta aqui esse verso. Ele diz, segundo Srila Vishwanatha Chakravarti, o verdadeiro propósito do rei ao estabelecer o teste era obter Shri Krishna como seu genro, pois só ele poderia subjugar os touros. Sem tal teste, teria sido difícil para Nagnadit rejeitar os muitos príncipes e reis aparentemente qualificados que vieram pedir a mão de sua filha em casamento. Então, aqui, né, Vishwanatha Chakravarti explica que, na verdade, o teste ele só é feito porque já existia esse desejo de que Shri Krishna fosse o esposo de Satya, né? Porque eram 7 touros muito ferozes que esse rei tinha. Então, ninguém conseguiria, eles sabiam que ninguém mais conseguiria, senão o próprio Senhor. Inclusive, vários príncipes tentaram e ficaram aleijados, né? Enfim, ficaram bem machucados por tentarem controlar os 7 touros, né? Então, é dito que esse teste já é feito, né, para um arranjo mesmo, por causa de um desejo em que Krishna fosse o ganhador. Isso me lembrou o Swayamvara de Draupadi, né? Porque quando Drupada cria aquele teste de acertar o olho do peixe com a flecha, só uma pessoa realmente poderia ganhar esse desafio, que era Arjuna, né? O maior arqueiro. Então, o teste já é feito assim, pensando também no marido que ele desejava para a filha e que Draupadi também, né, desejava. Lembrando que Swayamvara, né, as escrituras sempre comentam que não é machista assim como a gente pensa, né? Assim, o pai escolheu o marido. Não, existia um desejo da princesa em escolher seu marido, ela ajudava a pensar no teste para já, né, ter ali o marido que queria e etc, tá bem? Continuando a leitura. Esses 7 touros selvagens são impossíveis de domar, ó herói. Eles derrotaram muitos príncipes, quebrando-lhe os membros do corpo. Se puderdes subjugá-los, ó descendente de Yadu, sereis com certeza um noivo adequado para minha filha, ó senhor de Shri. Ao ouvir estas condições, o senhor ajustou suas roupas, expandiu-se em 7 formas e facilmente subjugou os touros. Fácil, né, para Krishna? E aí Prabhupada comenta aqui, segundo Srila Sridhara Swami, o senhor Krishna expandiu-se em 7 formas, não só para derrotar divertidamente os 7 touros, mas também para mostrar à princesa Satya que ela não teria de competir com suas outras rainhas, pois ele podia desfrutar com todas elas ao mesmo tempo, né? Então não precisaria ter ciúmes das outras rainhas, porque Krishna mostrou que ele se expande, né? Então, como eu contei no início, né, que Narada visualizou ele com as 16.108 esposas e se relacionando individualmente com cada uma delas ao mesmo tempo, né? Sendo um excelente esposo para todas elas. Então, é dito aqui, né, segundo esse Swami, Srila Sridhara, que ele se expande também e cada um dos Krishnas luta com um touro só, né, para mostrar isso. Então, continuando a leitura que está acabando aqui, o senhor Shauri amarrou os touros, cujo orgulho e força estavam agora quebrados, e arrastou-o com cordas, assim como uma criança divertidamente arrasta touros de brinquedo. Então o rei Nagnadit, satisfeito e maravilhado, ofertou sua filha ao senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus. O senhor Krishna. A suprema personalidade de Deus aceitou esta noiva adequada, segundo o procedimento védico correto. Só um comentário aqui de Prabhupada. A palavra Sadrishin indica que a linda princesa era uma noiva adequada para o Senhor, porque possuía admiráveis qualidades transcendentais que complementavam as dele. Como assinala Srila Diva Goswami, a palavra Vismitaha indica que o rei Nagnadit estava de certo maravilhado com os muitos eventos extraordinários que de repente aconteciam em sua vida. Imagina, né? Sua filha vai casar com a suprema personalidade de Deus. As esposas do rei sentiram o mais sublime êxtase
ao conseguirem o Senhor Krishna como querido esposo da princesa real. E assim criou-se uma atmosfera de grande festividade. Búzios, cornetas e tambores ressoaram ao acompanhamento de música vocal e instrumental e dos sons dos brahmanas que invocavam bênçãos. Os homens e mulheres jubilosos adornaram-se com finas roupas e guirlandas. Como dote, o poderoso rei Nagnadit deu 10.000 vacas, 3.000 jovens servas adornadas com ornamentos de ouro no pescoço e vestidas com belas roupas, 9.000 elefantes, 100 vezes mais quadrigas que elefantes, 100 vezes mais cavalos que quadrigas e 100 vezes mais servos que cavalos. Imagina fazer essa conta aqui, né? Eu acho que eu nem consigo, assim, só com uma calculadora científica. Porque esse rei era muitíssimo poderoso, né? Imagina, o que você vai entregar de presente para aquele que já tem tudo, que é a suprema personalidade de Deus, né? Obviamente, rei Nagnadit, ele é muito generoso aqui no dote que ele entrega para sua filha e para o seu genro, Shri Krishna. O rei de Koshala, com o coração derretendo-se de afeição, fez a noiva e o noivo sentar-se na quadriga deles e então viu-os partir rodeados por um grande exército. Eu acho que aqui também tem uma imagem, não sei se dá para ver aí, ó, a imagem do rei Nagnadit entregando sua sua filha para Krishna, né? Na verdade, aqui na poltrona é Krishna, ó, e ele, a filha, as esposas dele estão reverenciando a suprema personalidade de Deus. Perdi aqui onde eu estava no verso, só um minuto. Tá, achei. Quando os reis intolerantes... E aí o que aconteceu, né? Krishna sai do reino, né, lá de Koshala com Satya. Ganhou ali, né, a esposa. E só que os príncipes que tentaram se casar com ela ficaram muito bravos que Krishna ganhou. E no meio do caminho eles atacam, acredita? Eles atacam Krishna, né, tentando roubar Satya, né? Então, olha, quando os reis intolerantes, que tinham sido pretendentes rivais, ouviram o que acontecera, ficaram com inveja, né? Existem muitas pessoas invejosas de Krishna, mais do que a gente pensa. Eles tentaram deter o Senhor Krishna na estrada, enquanto este levava sua esposa para casa. Mas assim como os touros anteriormente haviam destroçado a força dos reis, os guerreiros iados destroçaram-na agora. Arjuna, o manejador do arco Gandiva, vivia desejoso de agradar a seu amigo Krishna e por isso rechaçou aqueles adversários que disparavam torrentes de flechas contra o Senhor. Ele fez isso assim como um leão afugenta animais insignificantes. Então é até essa passagem que Arjuna, lá no primeiro canto, não sei se vocês lembram, quando Krishna está indo embora, e Arjuna, depois que Krishna vai embora, Arjuna percebe que ele tenta lutar com esses reis e ele é derrotado, ele não consegue. Então ele começa a falar para Yudhishthira, engraçado, né, Yudhishthira, quando Krishna estava aqui, eu lutei com essas mesmas pessoas e sozinho eu os venci. Então é esse passatempo aqui, né? Que Krishna é atacado quando está indo embora para Dwaraka com Satya, e Arjuna vem e destrói todos esses reis, assim, protege Krishna e consegue lutar e vencer todos esses reis. Mas depois, quando Krishna vai embora, que Arjuna se depara de novo tendo que lutar com esses reis, ele não consegue, né? Então ele até comenta assim, poxa, né? Agora sem Krishna eu perdi todos os meus poderes, né? Todas as minhas qualidades de arqueiro, elas só eram possíveis porque Krishna estava do meu lado. Agora que Krishna foi embora, né? Eu não tenho mais nada, né? Então é desse passatempo aqui que ele fala. E por último, o senhor Devakisuta, que é Krishna, né? O filho de Devaki, o chefe dos iados, então levou seu dote e Satya para Dwaraka e ali continuou a viver feliz. Haribol! Então esse é o passatempo, né, de como Krishna recebe a mão de Satya
também chamada de Nagniditi, a filha do rei Nagnadit, né? E também Satyabhama, também ela é chamada de Satyabhama, uma das esposas de Krishna, né? Então esse é o passatempo aqui, mais completo, né, para quem chegou depois, lá no 10º canto, sobre esse verso em que, vou repetir, né, o Uddhava está só citando esse passatempo para Vidura. Subjugando 7 touros cujos focinhos não eram perfurados, o Senhor conseguiu a mão da princesa Nagnidit na competição aberta para a escolha de seu noivo. Apesar de o Senhor ter saído vitorioso, seus rivais pediram a mão da princesa, o que provocou uma luta. Bem equipado com armas, o Senhor matou ou feriu todos eles, mas ele mesmo não foi ferido, obviamente, né? Bom, gente, o Prabhu tinha me dado o verso 5 também, porque esse verso 4 não tinha comentário, né? Então, geralmente, quando não tem comentário, a gente lê mais de um verso. Mas como eu li os passatempos, né? E a gente já está aí há quase 40 minutos de aula, eu acabei lendo o passatempo, né? Em que ocorreu isso. Eu acho que eu vou finalizar por aqui, tá bom? Como eu disse, porque o outro, o verso 5 é um outro passatempo, né? Já é Krishna com essa sua esposa, Satya, que ele ganhou nessa luta com os touros. E aí, né, o palestrante de amanhã vai contar, mas aí ele tá passeando com Satya, né? E eles vão para os planetas celestiais e ele ele pega, né, ou ela pega uma árvore celestial e Indra fica muito bravo e corre atrás de Krishna. Então, esse verso 5, ele já tem comentário de Prabhupada, já tem alguns pontos filosóficos que eu acho que aí a gente já vai estender muito essa aula para explicá-los, tá bom? Então, por isso que eu vou parar por aqui. Se alguém tiver algum comentário ou pergunta, vamos ver aqui o de Marcelo. O bom é que, pela misericórdia de Krishna, ele sempre nos deixa ficar com um pouco de suas glórias. É verdade, né? Eu acho que é porque eu comentei essa passagem em que Arjuna fala, né? De que ele perdeu tudo sem Krishna. Mas, sim, Krishna é muito misericordioso, né? E ele sempre nos deixa ficar com um pouco de suas glórias. Quando não as entrega, né, para o seu devoto puro, ele oferece todas as glórias mesmo para o seu devoto puro. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência. Espero que vocês tenham curtido aí o passatempo de Satyabhama, quando Krishna se casa, recebe a mão de Satyabhama, e que a gente possa usar esse passatempo também para refletir, né? Não sei se eu consegui refletir muito sobre esse passatempo, mas que a gente consiga ter esse passatempo na nossa memória para refletir em várias situações da nossa vida, né, e em Krishna, tá bom? Todas as glórias a Srila Prabhupada, muito obrigada. Hare Krishna, Shrimad Bhagavata Ki Jai.